Muito bem, queridos, esse é o nosso vídeo acerca do dom de profecia. No vídeo de hoje, a gente vai ver sobre esse assunto que está muito em voga nas redes sociais, no YouTube, nas TVs, nas grandes mídias, sobre a profecia. Qual é a diferença entre profecia e adivinhação? Toda profecia vem de Deus? Como era a profecia no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Qual é a orientação bíblica acerca desse assunto? Antes de entrarmos nesse assunto, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a assinar o sininho com as notificações e compartilhar esse conteúdo. É muito importante que você faça isso. Além de você estar ajudando o canal, você está levando a demais pessoas o conhecimento das Sagradas Escrituras, um conhecimento teológico sadio, para que eu e você não venhamos a ser enganados com todo e qualquer tipo de doutrina. Então, no vídeo de hoje, dom de profecia, a gente vai começar falando sobre os profetas no Antigo Testamento. Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, que eram conhecidos por trazerem a mensagem de Deus para o povo de Israel, para o povo escolhido de Deus, frequentemente abordando temas como arrependimento e restauração. A transição do Antigo para o Novo Testamento vai manter esse papel profético, vai manter o ofício do profeta, mas agora com uma ênfase renovada na pessoa de Cristo, como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Nós temos em Isaías, por exemplo, em Isaías 7, verso 14, o profeta falando acerca do nascimento virginal de Jesus. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem conceberá um filho, ela dará à luz um filho e se chamará Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, falando profeticamente acerca do nascimento de Jesus, que nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. E nós temos o cumprimento no Novo Testamento, lá no Evangelho, do relato do Evangelho segundo Mateus, no primeiro capítulo, no verso 22 ao 23, diz assim: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Que profeta? O profeta Isaías. Vejam, a Virgem conceberá um filho, ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel. Então, houve em Cristo Jesus o cumprimento que foi dado por meio de Isaías. O ofício do profeta, do profeta da antiga aliança. Essa profecia na antiga aliança, ela se cumpre na nova. Nós temos também o ministério da Galileia, o ofício do Messias no ministério ali na Galileia. A profecia de Isaías 9, verso 1 ao 2 diz: contudo, para a terra que estava aflita não continuará a haver escuridão. Deus no passado humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia, terra dos gentios, junto ao caminho do mar além do Jordão. O povo que andava em escuridão viu grande luz. Para os que viviam na terra de sombras profundas, uma luz brilhou. E qual é o cumprimento dessa profecia? O profeta Isaías falou acerca desse ministério na Galiléia, e em Mateus nós vemos no capítulo 4, do verso 12 ao verso 16, dizendo assim: quando Jesus soube que João Batista, havia sido preso, voltou para a Galiléia. Saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso cumpriu o que foi dito por meio do profeta Isaías. E aí o texto continua citando o que foi dito pelo profeta Isaías. Então a gente vê o cumprimento da profecia do Antigo Testamento agora no Novo, o ofício profético, aquilo que foi anunciado pelos profetas da Antiga Aliança, se cumprindo agora na instituição do Messias, no ministério terreno de Jesus. Foi previsto também pelo profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5, o sofrimento e a morte do Messias. É um verso que todo mundo conhece, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos
restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. E o cumprimento, na primeira, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 24, Pedro fala acerca desse sofrimento do Messias, sobre o cumprimento que houve quando ele foi para a cruz, morreu no meu e no seu lugar. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que estivéssemos mortos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, ele concorda plenamente porque ele viu, ouviu e viveu o ministério do Messias. Ele concorda com aquilo que foi dito por Isaías, no capítulo 53, no verso 5. Pedro viu com seus olhos, participou do sofrimento do Messias, viu Cristo sendo crucificado. Ele viu com seus olhos o cumprimento da profecia. E aqui na sua primeira carta ele fala acerca desse cumprimento. Jeremias fala acerca da nova aliança, lá no capítulo 31, no verso 31 ao 33, diz assim: Virá o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Esta aliança não será como aquela que fiz com os antepassados deles, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Eles, entretanto, quebraram minha aliança, embora eu os amasse como um marido ama sua esposa, diz o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui nós temos um agir profético, nós temos Jeremias falando de algo que vai acontecer no futuro. E qual é o cumprimento? Lucas 22, verso 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Na ceia, na última ceia da antiga aliança, na primeira ceia da nova aliança, Jesus instituiu uma nova aliança baseada no seu sangue. E agora, por meio dessa nova aliança, Deus cumpre aquilo que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. O profeta Ezequiel, perdão, ele fala acerca do pastoreio de Israel. Qual é a profecia? Ezequiel 34, do verso 15 ao verso 16. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei deitar-se em segurança, diz o Senhor soberano. Porei minhas ovelhas perdidas e as trarei de volta em segurança. Farei curativos nas feridas e restaurarei as fracas. Destruirei as gordas e poderosas, pois alimento minhas ovelhas com justiça. E qual é o cumprimento dessa profecia que foi dada por meio de Ezequiel? João 10, verso 11, o próprio Senhor Jesus fala: Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus revela parte do seu ministério, que é dar a sua vida pelas ovelhas, concordando com o que foi dito por Ezequiel sobre o pastoreio de Israel. Então, os profetas agora no Novo Testamento, o primeiro profeta do Novo Testamento e o último profeta do Antigo Testamento é João Batista. Ele é denominado em Mateus 3, verso 3, e foi predito por Isaías 40, verso 3, como a voz que anuncia no deserto, a voz que clama no deserto. João Batista, ele é aquele que prepara o caminho para Jesus e anuncia o reino de Deus. Ele foi previsto por Isaías e agora o ministério dele tem a sua completude nesse ato de anunciar o Messias, de preparar o caminho para o Senhor e anunciar o reino de Deus. O outro grande profeta que nós temos é Jesus Cristo. A gente diz na teologia reformada que ele possui um munus triplex, há um ofício.
o ofício de mediador entre Deus e os homens. Está lá aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, em Hebreus 9 e em Hebreus 8, que Jesus ele é o mediador entre Deus e os homens, o mediador de uma nova aliança. E essa mediação inclui três funções. Quais são? Sumo sacerdote de nossas almas, o Rei dos Reis e o arquiprofeta, o maior dos profetas. Falando acerca da função profética de Jesus, Jesus é reconhecido como profeta em vários momentos, em Lucas 7,16, em João 4,19, ele profetiza acerca da sua própria morte e ressurreição, está lá em Mateus 16,21. Então, o ministério profético de Jesus está bem presente no seu ministério terreno aqui nessa terra. E ele vai profetizar também acerca do fim dos tempos e da destruição do templo também. Está lá em Marcos 13, do verso 1 ao verso 2, Mateus 23, do verso 37 ao 39, Mateus 24. Então há um ofício profético também no ministério de Jesus, de forma que ele é denominado o arquiprofeta, o maior dos profetas. Então, como era o profetismo na igreja primitiva? Nós temos que o profeta Ágabo, em Atos 11:28, ele vai prever uma grande fome durante o reinado de Cláudio. Ele vai prever o aprisionamento de Paulo, em Atos 21, do 10 ao 11. As filhas de Filipe também, em Atos 21, verso 9, vão falar sobre o aprisionamento de Paulo em Jerusalém, quando Paulo está voltando para Jerusalém, as filhas de Filipe vão falar sobre isso, e lá ele vai ser preso, assim como o profeta Ágabo falou. Então, há profetas na nova aliança, há profetas nos dias de hoje. Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, verso 3, que o dom de profecia, ele fala assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza, profetiza, fala, anuncia de Deus para os homens para edificar, exortar e consolar. Essa é a função do ofício profético. Edificar, exortar e consolar. A função do profeta são essas, não é revelar identidade, CPF, mas é edificar o corpo de Cristo. Que edificação há, que consolação, que exortação há em alguém que se diz profeta e está revelando, adivinhando CPF, identidade, número de conta bancária. Não há finalidade nisso. Não há finalidade, não há exortação, não há consolação, não há edificação. A não ser aquele suposto profeta trazer uma glória para si para dizer que ele é o cara que adivinha. Mas há uma diferença entre adivinhar e profetizar. A profecia ela vai sempre edificar, exortar e consolar. Vai Se ela está edificando, se ela está exortando, é dentro das páginas da Bíblia, não é fora da Bíblia. Se ela está consolando, é dentro da Bíblia, não é fora da Bíblia. Eu entendo que, por vezes, passamos por situações na nossa vida, temos que tomar atitudes e escolhas, decisões que não estão na Bíblia. A Bíblia não é específica sobre determinados assuntos. E aí um profeta se levanta e anuncia a vontade de Deus para aquela decisão que, por exemplo, temos que tomar, que decidir. Mas ali está trazendo o quê? Edificação, exortação, com base em princípios bíblicos. Uma atitude que eu tenho que tomar, que eu estou recebendo uma profecia para me orientar, para me exortar com princípios bíblicos que não contrariam a Bíblia. Se você, por exemplo, recebe uma profecia para acabar com seu casamento, para tirar sua própria vida, uma profecia para seja lá o que for que está contra a vontade de Deus, obviamente essa profecia não é de Deus, essa pessoa não está sendo usada por Deus, ou ela está na carnalidade ou sendo alvo de influência demoníaca sobre a sua vida para dizer que ela está trazendo uma profecia, quando na realidade não é. A profecia ela vem de Deus e ela não contraria princípios bíblicos. Amém?
Então, toda profecia recebida deve ser testificada no espírito do ouvinte. Se eu recebo uma profecia, o Espírito Santo que está em mim é o mesmo que supostamente está no profeta revelando. Então, a Bíblia fala sobre uma testificação no espírito. Romanos 8, do verso 16 ao 18, fala que o próprio Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Há um testemunho interior do Espírito Santo dizendo que eu sou filho. Jesus fala sobre o ministério do Espírito Santo. Ele vos guiará por toda a verdade. Então, se aquela profecia que eu estou recebendo é da parte de Deus e Deus habita em mim, tem que haver uma testificação, tem que haver uma concordância, tem que haver um encaixe perfeito. Se não houver, não houve a testificação do Espírito. Ou aquela pessoa está falando na carne, ou está sendo usado, infelizmente, por um espírito de confusão, um espírito demoníaco. Então, esse também é um filtro, um testemunho interior daquela profecia que você está ouvindo. Então, a profecia ela também pode trazer previsão de eventos futuros, como, por exemplo, o Ágabo, ele prevê lá em Atos 11, verso 27, sobre a fome no governo de Cláudio, sobre, em Atos 21, sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Há uma profecia de eventos futuros, com qual finalidade? Trazer consolação para aqueles crentes, trazer consolação para a comunidade e preparar Paulo, edificar a Paulo para o que ele ia passar lá na frente. Ou seja, a profecia veio para, nesse caso, quando Ágabo fala da fome que há no governo de Cláudio, lá em Atos 11, é, Ágabo está preparando a igreja e exortando a igreja para esse tempo. Quando ele fala para Paulo, está preparando Paulo, está exortando Paulo e está trazendo consolo que o Deus que está dando a profecia está se mostrando presente com Paulo. Tanto é que ele está recebendo uma profecia da parte de Deus, está trazendo também consolo. A profecia ela traz direção e revelação também, que está dentro da exortação, da consolação, da edificação. Em Atos 13, verso 1 a 3, durante a reunião de profetas e mestres, o Espírito Santo disse para separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. O Espírito Santo guia o profeta e fala: olha, separa Barnabé e Saulo para a obra missionária. O Espírito Santo age no profeta para trazer direção e revelação para a sua igreja. A maior ênfase da profecia é aquele que fala aos homens para edificar, exortar, consolar, para edificar a igreja de Cristo, como houve aqui em Atos 13, verso 1 a 3. Como nesse exemplo mandou separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. A profecia como um dom espiritual. Em 1 Coríntios 12, verso 10, Paulo lista ali alguns dons espirituais. Temos outras listas, mas nessa lista está lá a profecia como um dom espiritual. No capítulo 14, ele incentiva os coríntios a buscar esse dom para edificar a igreja. Então veja que é algo que existe nos dias de hoje, é algo que foi orientado na doutrina dos apóstolos. A finalidade da profecia qual é? Já falamos aqui, 1 Coríntios 14, verso 3, falar a homens, quem profetiza fala a homens para edificar, exortar e consolar. Regras para a profecia, ainda em 1 Coríntios 14, do verso 29 ao 33. Leia comigo aqui na tela. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, o próprio apóstolo Paulo fala que quem está ouvindo a profecia tem que julgar a profecia. Se ela está exortando, se ela está edificando, se ela está consolando, se está incluída dentro da palavra de Deus, trazendo princípios da palavra de Deus e não contrariando a palavra de Deus. Isso é o julgar a profecia. Verso 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se aquele primeiro que estava profetizando, e aquele que recebeu uma revelação nova, fale. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam. Edificação. Qual a finalidade da profecia? Todos vocês podem profetizar, para que todos aprendam. Edificação. E todos sejam
consolados, consolação. Está lá no verso 3. E o espírito e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não tem essa de ficar profetizando desacordado, em um êxtase sobrenatural. Você não perde o controle de si. Até mesmo na visão profética de João e Apocalipse, ele não sabe se ele foi arrebatado no corpo ou fora do corpo, beleza, mas ele não está fora de si. Tanto é que ele anota a profecia. Ele pergunta ao anjo, ele se prostra, ele não está fora de si, ele está tendo uma racionalidade. Ele, até mesmo naquela situação da revelação do Apocalipse para João, que ele está recebendo a revelação dos últimos dias, ele não está fora de si. Ele não sabe se ele foi arrebatado no corpo ou fora do corpo. Mas ele está com sua consciência plena. Tanto é que ele tem a capacidade de até mesmo anotar a profecia. E de entender, de perguntar. Não é verdade? Então, verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, Deus não traz confusão. Se está havendo confusão em profecia, não é de Deus. Provavelmente é carnalidade ou alguém se deixando ser usado por uma influência maligna, um espírito de confusão. Começa o verso 29, fala em 2 ou 3, e os outros têm que julgar. Tem que julgar se está exortando, se está consolando, se está edificando, à luz da Bíblia. Amém, queridos? Essa é a regra da profecia. A importância do dom de profecia e a orientação de Paulo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais de falar línguas. Procurai com zelo, busquem com zelo, busquem com vontade de profetizar. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Não é bagunça. A parte mais importante do culto é a palavra de Deus, é a maior profecia que nós temos, é a palavra de Deus registrada nas Sagradas Escrituras. Faça-se tudo decentemente com ordem, o culto não é uma zona. Nós também temos em Efésios 4 o ofício do profeta, entre pastor, mestre, evangelista, apóstolo, nós temos o profeta. É o único ministério, o profeta, que interage com todos os outros. Claro que o mestre, por vezes, vai ser evangelista, vai ser um pastor, vai tocar nos outros, mas todos os outros 4 ofícios têm o mestre, têm o profeta como parte do seu ministério, porque todos, tanto o evangelista, como o apóstolo, como o pastor, como o mestre, anunciam a palavra, dizem a vontade de Deus por meio da palavra de Deus. E dizer a vontade de Deus é profetizar. Amém? Então, todos os outros ministérios também estão envolvidos e relacionados com o ministério profético. E nós temos especificadamente o dom de profecia. E, por exemplo, situações na nossa vida que não tem uma regra clara na Bíblia como agir, o que fazer, um irmão pode se levantar profeticamente e anunciar a vontade do Senhor para aquilo que eu estou passando. E aí edificou, exortou, consolou. Beleza, é profecia. Só trouxe glória para o suposto profeta? Opa, um pé atrás. Eu sou chamado a julgar o profeta. Amém? João exorta os crentes a testar os espíritos para ver se são de Deus. Então nós temos que julgar sim aquilo que ouvimos. Pois muitos falsos, o quê? Falsos profetas têm saído pelo mundo. Está lá em 1 de João 4, verso 1 ao verso 3. Nós temos que julgar é aquilo que nós ouvimos. Não é pecado, não é erro. É até a orientação do apóstolo Paulo, e o apóstolo João também fala isso na sua primeira carta. Porque tem muitos falsos profetas. Temos que julgar aquilo que ouvimos como uma suposta profecia ou não. Qual é a dica que eu dou? Deuteronômio, capítulo 18, verso 1 a 22. Talvez vocês pensem, agora eu vou ler o texto. Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta fala em nome do Senhor e a profecia não se cumprir, nem acontecer, saberão que o Senhor não falou por meio dele.
Esse profeta falou sem a minha autorização e não precisam ter medo dele. Ou seja, falou da sua própria cabeça, da sua própria vontade, por influência de algum espírito de confusão, mas não falou da parte de Deus. Anota a profecia. Se não se cumprir, aquela pessoa é um falso profeta. Anota. Porque se é de Deus a profecia, ela vai se cumprir. Então, para você não esquecer, anota. Se a profecia se cumprir, aquela pessoa trouxe uma profecia verdadeira. Senão, ela é um falso profeta. E outra coisa é o fruto do Espírito. Dar legitimidade ao ministério profético. A vida de santidade que aquele profeta anda. A vida com Deus que ele tem. Dá legitimidade ao seu ministério. Claro que dons não salvam. Existem pessoas sendo usadas nos dons, mas infelizmente não têm vida com Deus, porque Deus usa quem quer e como Ele quer. Pode acontecer isso? Pode, mas quando você vê uma pessoa que tem a sua vida piedosa, rendida aos pés do Senhor, anda em santidade, foge da aparência do mal, e ela traz uma profecia sobre a sua vida, olha, é um bom indicativo que aquela pessoa está trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Não é verdade? Porque pelo fruto a gente vai conhecer quem é quem. João, o apóstolo, o autor do livro do Apocalipse, ele vai compartilhar as visões proféticas acerca do fim dos tempos. E Paulo fala assim aos Gálatas: olha, ainda que venha um anjo do céu e traga um outro evangelho, seja esse anjo anátema. Mas João, ele está recebendo a visão do Apocalipse de um anjo do céu. Mas não é um outro evangelho. A gente pode ter exemplos de outras crenças que recebem revelações de anjos que traz um outro evangelho. E outra diferença significativa é que quando João percebe uma autoridade no anjo, ele se prostra. Diferente do que acontece em outras religiões. João se prostra e o anjo fala assim: olha, sou conservo teu. Adora somente a Deus. Não se ajoelha perante mim. Em outras religiões, a gente vê pessoas que rendem adoração a esse suposto anjo que traz uma outra profecia. E Paulo fala, orientando aos Gálatas, ainda que seja um anjo trazendo um outro evangelho, seja anátema. Nós vemos a atuação profética em Atos 13, conforme eu já falei. Paulo e Barnabé são separados pelos profetas e mestres para a obra missionária. O profético, o ministério profético, a atuação profética, ela está envolvida na obra de Deus. Ela traz edificação, ela traz ensino, exortação e consolação. Assim como Paulo e Barnabé foram separados para a obra missionária por causa do agir do Espírito Santo, trazendo essa chama profética e essa sensibilidade àqueles profetas e mestres em Antioquia para separá-los para a obra missionária. O profético existe na igreja de hoje. É um ministério, conforme diz em Efésios 4, é um ministério, o ministério de profeta, mas é também um dom de anunciar a vontade do Senhor, falando a homens para exortar, edificar e consolar. Então, queridos, chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. É muito importante, eu creio que vai te edificar absurdamente. Amém? Até a próxima. Graça e paz.